Irmã, você está assim? Tem que resolver isso agora. Vamos resolver isso. Veja se você é essa mulher que nós estamos falando aqui. Vai. Exato. Segunda consequência. A segunda consequência, você não se desenvolve. Por isso que você sente que a tua vida parou. Tua vida parou, tá parada. Dulce, minha vida está estagnada. Claro. Aqui, ó. Não se desenvolve, sabe por quê? Desenvolver-se envolve correr riscos. Vinícius, nós vamos fazer uma palestra. Okay. Eu e Vinícius vamos fazer uma palestra, né, na nossa igreja esse final de semana. É risco. É o risco. Por quê? Porque é um tema novo. Que risco? É o risco de repente, alguém criticar, de falar que só falar besteira, de gaguejar, de esquecer toda a palestra ali na hora, de repente ficar se tremendo com falta de ar, que não é crise de ansiedade doentia, mas é uma ansiedade natural. Sim. De repente, de ouvir das pessoas, nunca mais chama esses dois, eles não prestam para nada, não são ruins demais. Também, tem esse risco. De ser rejeitado, de não ser aceito. Tem esse risco também. Mas vai fazer o quê? Vamos deixar? A gente agora é que vai mesmo, sabe por quê? Porque a gente nós precisamos nos desenvolver. Isso. Você está estagnada com esse medo bloqueador, que não te deixa avançar, você não se desenvolve, e aí Deus fica assim, eu quero tanto desenvolver algo para ela, eu tenho um projeto tão poderoso, mas ela não se esforça. Ela não vai. Eu apresento terapeutas cristãos ou não cristãos, eu mostro ferramentas, mas ela acha que tem que só vir de mim, do meu sobrenatural. Não vai vir. Gente, porque é campo emocional. Gente, se é emocional, vocês precisam lidar como questões emocionais. E como é que eu lido com as minhas questões emocionais de forma saudável? Primeiramente, você vai orar e vai jejuar. Mas você precisa procurar ajuda, você precisa entender por que você se tornou deprimida. Porque medo, deprimida não, com medo. É verdade, estamos falando de medo, né? Eu já estou entrando em outro assunto aqui. Vai. Você precisa entender o porquê esse medo está te paralisando. Você precisa entender por que você quer fazer as coisas e você não faz. Não é saudável. Eu quero começar a vender cachorro-quente para os irmãos da igreja, lá na cantina. Tem um espaço vazio lá e meu pastor liberou para eu pregar lá, ou para eu poder vender lá. Não vou, porque eu tô com medo, não vai dar certo. E se eu não vender? Como é que eu vou pagar as pessoas? Você entendeu? Às vezes você quer entrar naquela vaga de emprego, só que você não vai porque você tem medo de não passar na entrevista. Meu Deus. Tem medo porque não tem uma roupa adequada e tem medo de comprar roupas novas porque vai faltar o dinheiro. Tem medo de mandar o filho para uma excursão na escola porque tem medo de que algo ruim vai acontecer com o filho, com a filha. Tem medo, sabe assim? Meu Deus, o medo está acabando com você. Minha irmã, em nome de Jesus, começa a rever quantos resultados ou quantos frutos você tem deixado de produzir ou de colher também por causa do seu medo. Vale muito mais a pena romper com esse medo, né, irmã? Porque o prejuízo tá grande, hein? A liberdade emocional não acontece. Não se inicia. Não se inicia por causa do medo, vai. Vamos pro terceiro tópico, que aí a gente já vai entrar nos passos, tá? Então, olha o que o medo doentio ele vai gerar em você. Então, ele rouba a sua identidade, ele vai te travar, não, perdão, ele não vai te desenvolver. E o terceiro tópico, ele vai te adoecer. Ou você acha que a mulher que vive com medo, ela não tem ansiedade? Começa a desenvolver crise. Com medo. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Você começa a ficar tremendo, faltando ar e começa a passar mal. Então, minha irmã, resolve isso daí. Vamos resolver essa questão do medo para que você não desenvolva esses 3 problemas somente. A gente podia falar de pelo menos 10. Não, a gente está citando alguns aqui por causa do tempo, Pelo menos 10. Só que nós vamos trazer 3 para vocês muito importantes. E agora você vai entender o primeiro passo para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional do medo. Hoje é esse o objetivo. Então, eu tenho que iniciar o processo de cura e liberdade emocional, Dulce? Tem. Sabe por que você tem? Para você viver o melhor de Deus nessa terra. Para você não permitir mais que o diabo roube tantas coisas maravilhosas que estão disponíveis para você. É um tempo de qualidade com o seu filho, é um controle emocional que você não consegue ter porque você vive com medo. Então, meu irmão, o diabo está roubando muito você.
roubando, e os dias estão passando, meses, anos, talvez, e você não faz nada. Então agora você vai iniciar o processo de cura e liberdade emocional para não desenvolver esses 3 problemas aqui que nós acabamos de falar. Que, minha irmã, se você tem filho e está com esse problema aqui, só Jesus, tá? Sim, está modelando, está preparando seus filhos para serem assim também no futuro. Modelando eles. E vamos lá. Nós vamos então. Isso, pegar as nossas Bíblias. Bíblias na mão. A nossa, a gente só vai usar uma. A gente vai usar a nossa Bíblia aqui, irmãs, e nós vamos trazer para vocês, na Bíblia, essa técnica que nós vamos trazer aqui, que nós, inclusive, né, eu aplico lá no método com as meninas, que é de dessensibilização. Legal. E a Dulce, a ciência anula a minha fé. Ai, meu Deus. Ou se algum crente fala um negócio desse, ore por ele. Em nome de Jesus. Assim, não ore, não repreende nada não, porque não tem nada. Ele é ignorante mesmo. Falta o conhecimento. As escrituras têm muita ciência. Valida. E eu vou trazer a ciência da dessensibilização, que é uma questão técnica, para você se preparar com o medo, né? Resolvendo o medo. É uma estratégia que está na Bíblia, mas que passa desapercebido para nós. Amor, só explica o que é dessensibilização. Dessensibilização é quando você vai perdendo a sensibilidade. Então, vamos lá. Dulce, perder a sensibilidade, claro, você tem que perder essa sensibilidade ao medo. Então, você vai ser dessensibilizado, ou seja, vai começando aos poucos perdendo este medo. Medo, diferente do descontrole, da raiva, a raiva você enfrenta. O medo, ou melhor, perdão, a raiva é o contrário. A raiva você tem que se distanciar, acalmar para depois resolver. No medo, você não pode ficar recuando, você tem que avançar. Mas não pode avançar de qualquer jeito, você tem que avançar com uma estratégia, que é a que nós vamos trazer para você agora. Para quê? Para que você consiga iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Dulce, mas eu vivo a minha vida inteira com medo desde que eu me conheço por gente. Então, essa técnica é para você mesmo. É para te dessensibilizar, para começar a te preparar para você enfrentar o medo aos poucos. Nunca enfrente o seu medo de uma vez só, porque senão você se trava mais. É um efeito rebote no cérebro que nós falamos. Por quê? Eu tenho medo de chuva. Nós vamos trazer um exemplo aqui. Tenho medo de chuva. Dulce, existe isso? Existe, gente. Tem, pô. Tem. Tem medo de chuva. Pois eu vou agora ir para debaixo da chuva. Muito difícil se você tem um bloqueio do medo de chuva, de ir. Mas se você forma, você vai passar tão mal que aí o teu cérebro, quando você sair da chuva, o teu cérebro vai dizer: você não vai poder mais. Você antes até podia ouvir a chuva, agora nem a chuva você vai poder ouvir, porque você trava mais, você se bloqueia mais. Então não vamos fazer assim. Faz como? Aos poucos. Isso mesmo. Treinando o cérebro, aí você faz algo agora, o cérebro entende que não morri, tô bem. Aí você faz de novo. Não morri, tô bem de novo. Faz de novo. Aí o cérebro diz: uau, eu consigo tudo. Giovana, vou minha de mãe, novo. A mãe dela é assim, ela tá colocando. A mãe dela é assim? Tem até crise. Pois mas o que acontece? Aos pouquinhos, até que chega uma hora que você já nem percebe, já tá dançando até na chuva. Dançando pro Senhor, lógico. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje da história de Esther. Esther, Dulce! Claro, aqui nós temos uma técnica excelente de dessensibilização, de preparo. Ela foi aos poucos, criou uma estratégia para enfrentar o medo. Medo você nunca vai enfrentar de uma vez. Você tem que criar uma estratégia, vai, sente o campo e tenta de novo, sente o campo, tenta de novo, e assim você vai indo. Exemplo, nós tivemos uma querida que ela tinha medo de chuva, agora vamos dar esse exemplo. Ela tinha crise de ansiedade, tamanho era o medo dela de chuva. Então, se você não cuidar desse medo, você vai ter problema com ansiedade. Mas, enfim. Vamos lá. Ela, então, detalhe, só assistindo uma live, ela entendeu que o medo era um bloqueio, esse medo de chuva, o medo doentio, e ela pensou o seguinte: eu vou fazer o seguinte, como eu ouvi a live, né? Nós fizemos essa live um tempo atrás. Eu vou criar uma estratégia. Eu tenho medo de chuva. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha mão, eu não vou me enfiar debaixo da chuva. Eu vou colocar a minha mão na chuva. Molhar um pouquinho. Ok. Vina, ela fez isso. Eu sei. Colocou. Depois, Dulce, ela ficou maravilhosa. Claro que não, ela começou a se tremer. Mas colocou a mão. Tirou, secou. Choveu de novo. Era a época do verão, onde chove bastante, né, gente? Aí ela coloca o pé. E ela começa a ficar um pouco melhor. E ela começa a entender que ela consegue enfrentar essa chuva.
coloca o braço. Queridas, ela foi aos poucos, criou uma estratégia, eu vou aos poucos. Sabe que chegou um momento, foi um testemunho dela pelo nosso Instagram. Hoje eu consigo tomar banho de chuva. Olha só. Ou seja, ela fez o processo de dessensibilização. Ela foi aos pouquinhos, ela não se enfiou de uma vez, porque o cérebro tem uma dinâmica de aprendizado. Pelo contrário, ela ensinou o cérebro a ter um novo tipo de comportamento, vencendo esse medo, claro. Então, o que aconteceu? Isso, só uma observação. Claro. Se ela se jogasse no meio da chuva, ela seria traumatizada, porque isso é um impacto emocional muito forte. Ela iria se retraumatizar, porque ela tem um trauma importante da infância, né? É por isso que se ela se jogar na chuva para tentar combater o medo da chuva, vai dar errado.